Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Correia aqui para a gente seguir com o tema da citação. É a sexta aula de citação. A gente vai encerrar aqui? Seguramente não. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai começar a ver as modalidades de citação. Então a gente vai ver como é que funciona a citação eletrônica, por correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria e também a citação por edital. Tô aqui, Bruna, Gabi, Guto, o Guibô, né? Tem gente que fala, eu quero ver o Guibô mais de pertinho. Tá aqui, ó. O Guibô tá sempre dando um joinha para vocês aí, dando um alôzinho, e ele vai acompanhar a gente na aula. Aqui não, vai ficar aqui no lugarzinho dele, observando e eventualmente me passando informações aqui no meu ouvido quando eu esqueço alguma coisa. Legal? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E claro, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo. Ajuda muito. Prof, por que você pede pra gente comentar, tá? Eu peço para vocês comentarem por uma razão muito simples. O algoritmo do YouTube, ele não vai entregar o meu conteúdo para uma pessoa que nunca me viu na vida. Infelizmente, não vai. Agora, se você começa a comentar, o YouTube entende o quê? Pô, esse conteúdo do Guilherme é muito legal. Então, eu vou começar a passar isso para outras pessoas que podem vir a gostar do conteúdo do Guilherme. É assim que funciona. Então, pode ser qualquer tipo de comentário, um joinha, uma palminha, até um joinha para baixo, caso você não tenha gostado. Mas isso me ajuda. Por quê? O meu compromisso aqui com você é ter conteúdo segunda, quarta e sexta. Todas as segundas, quartas e sextas, conteúdo novo, conteúdo atualizado e tudo de graça. Então, só me ajuda fazendo com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, beleza? Sem mais história, vamos lá então, modalidades de citação ou espécies de citação, tá? Mesma coisa, se você ouvir falar espécies ou modalidade, estamos falando da mesma coisa, tá? Vamos começar pela citação eletrônica. Por que a citação eletrônica? Vou te contar o segredo. Se você já estudou citação, é hora de atualizar os seus estudos. Por quê? Eu estudei citação na época da faculdade, mesmo com a mudança do código não tivemos grandes mudanças, tá? Mas ano passado, 2021, a lei 14.195, que muitos dizem que é uma lei inconstitucional, eu particularmente também acho que ela é inconstitucional, por ter havido ali um contrabando legislativo, digamos assim, mas isso é assunto para um outro vídeo que também está aqui no canal, ela alterou e ela colocou como regra no nosso sistema a citação eletrônica. Sério? Sério. Então, hoje a regra do nosso sistema é a citação eletrônica. E aqui um parênteses. Eu não estou dizendo para vocês que na maioria dos casos, hoje, as citações já são eletrônicas. Não. O que eu quero dizer é que o nosso código quer que a regra seja uma citação eletrônica. Ele quer que, de preferência, a citação se dê de forma eletrônica. Como é que você sabe, prof, o que o código quer? Porque ele diz isso pra gente. Dá uma olhadinha aqui na nova redação do 246. Olha ali. A citação será feita preferencialmente, ó, citação preferencialmente por meio eletrônico. No prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Então, a regra, o que o nosso código quer é que a citação seja feita por meio eletrônico. Como? Por endereço eletrônico, leia-se e-mail, né? Leia-se e-mail, indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Aqui vamos lá com calma. Prof, então o que o nosso código quer é que seja realizada preferencialmente uma citação por e-mail? Sim, é isso que ele quer. Mas já não tinha citação eletrônica via sistema de processo eletrônico? Tinha e continua existindo, tá? Só que essa citação eletrônica via sistema, ela demandava que a pessoa tivesse cadastrada no sistema para receber citação eletrônica.
Então eu, Guilherme, se eu quisesse receber citação eletrônica pela citação eletrônica via sistema, eu tinha que entrar no sistema. Por exemplo, aqui no Paraná, a Justiça Estadual é o ProJude. Eu tinha que entrar no ProJude e me cadastrar para receber citações eletrônicas, receber via sistema. Aí eu tinha que ficar acompanhando esse sistema diariamente para ver se eu sou citado lá para algum processo ou não. Então eu prefiro não me cadastrar, porque eu não quero ficar acompanhando. Quem que se cadastrou? Grandes empresas, os grandes litigantes. Então, se hoje você for ajuizar uma ação, por exemplo, aqui perante o Poder Judiciário do Paraná, quando você entra no sistema lá e vai colocar o nome do réu, ele já te diz quais réus já estão habilitados para receber citação eletrônica via sistema. Então você vai achar o estado do Paraná, o município de Curitiba, outros municípios, vai achar lá grandes empresas que são réis em vários processos, eles já se cadastraram, tá? O que o legislador percebeu? Olha, pouca gente se cadastra. Por quê? Vai se cadastrar aquele litigante habitual, aquele cara que é réu todo dia. Então, para ele é até melhor se cadastrar, que é mais fácil ele acompanhar o recebimento dessas citações, porque é um sistema único, ele coloca lá um funcionário para analisar aquilo sempre, do que ele ter que ficar recebendo cartinha de citação ou oficial de justiça em várias sedes que ele tem, né? Então imagine lá um banco, sei lá, Banco Itaú. Vamos imaginar que uma carta vá para uma agência, outra carta vá para outra agência, aí as agências têm que enviar isso para um lugar único. Não, então deixa num lugar só nesse sistema. O que o código está prevendo com essa alteração é que todo mundo seja citado eletronicamente, mesmo que eu não tenha me cadastrado para isso. Mas eu tenho que ter dado o meu e-mail para um banco de dados conforme regulamento criado pelo CNJ. E aqui nós não podemos nos esquecer do seguinte. Prof, existe esse regulamento do CNJ? Ó, existe uma resolução do CNJ deste ano 2022, veja como essa aula é atualizada, tá? Que trata mais ou menos disso. E eu vou mostrar para vocês o trecho dessa resolução que nos interessa. Então vamos lá. Resolução 455 de 27 de abril de 2022. Essa resolução, ela é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Olha lá. O cadastro no domicílio judicial eletrônico. Então, assim, ó, essa resolução criou esse domicílio judicial eletrônico, que é basicamente você cadastrar os endereços eletrônicos das pessoas. É isso, tá? É obrigatório. É obrigatório para a União, estados, Distrito Federal, municípios, entidades da administração indireta e empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme o disposto no caput do 246 e parágrafo 1º, com alteração realizada pela Lei 14.195. Vejam, a gente quer que as pessoas sejam citadas eletronicamente. É o que o código diz. E essa resolução diz que alguns têm que obrigatoriamente se cadastrarem nesse sistema, nesse domicílio judicial eletrônico, tá? Quem? União, estados, DF, municípios, entidades da administração pública, empresas públicas e empresas privadas, tá? E pessoa física, prof, tem, olha o que diz o parágrafo 1º. As pessoas físicas poderão realizar cadastro no domicílio judicial eletrônico, tá? Para o recebimento de citação e intimação. Aí vai ter ali, ó, por meio do sistema de login único, tal, ou por meio de autenticação com certificado digital. Então, cuidado. Se você entrar com uma ação judicial contra uma pessoa física e ela não tiver cadastrada nesse cadastro lá do CNJ, nesse banco de dados do CNJ, que ele chamou de domicílio judicial eletrônico, você não vai citar esse cara eletronicamente. Por quê? Porque não é você chegar, pegar a carta de citação e mandar para o e-mail dele. Não, isso não é citação eletrônica. A citação eletrônica ela ocorre por e-mail
que esteja cadastrado nesse sistema. Então, por exemplo, eu, Guilherme, não estou cadastrado nesse sistema, tá? Mas eu tenho um e-mail. Se eu receber uma citação por esse e-mail, como eu não estou cadastrado lá, ela não é válida. Ela não é válida essa citação. Ah, professor, mas você recebeu, ficou com medo e compareceu ao processo e constituiu o advogado. E aí? E aí que não acontece nada. Por quê? Se eu compareci ao processo, mesmo sem ter sido citado validamente, isso é uma espécie de comparecimento espontâneo do réu. E quando o réu comparece espontaneamente ao processo, eventual nulidade, eventual invalidade de citação, ela é suprida, tá? Então, cuidado. É possível a citação do réu por meio de e-mail? É, desde que ele esteja previamente cadastrado nesse sistema. Lembrando que a administração pública, empresas têm que estar cadastradas nesse sistema, tem que estar com o seu e-mail lá, tem que colocar o e-mailzinho lá para receber citação eletrônica. Mas pessoa física não é obrigado ainda, é uma possibilidade que as pessoas físicas têm de fazer isso, tá? Agora, prof, qualquer processo eu posso ter citação eletrônica? Isso muita gente erra também. Cuidado, não. Olha lá. Ações de Estado, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público. Não, aqui vamos já tirar isso aqui, que essa aqui é uma regra que existe no código, mas que foi modificada a princípio, tá? A princípio, com essa alteração de lei, ela foi modificada. Aqui, ó, ou quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, tá? Então, o que vocês não podem esquecer principalmente aqui? Ações de Estado e citando incapaz. Se o citando for incapaz, a citação não vai poder ser eletrônica, mesmo que eventualmente ele tenha se cadastrado no sistema para isso, o que é muito raro de acontecer, tá? Porque quando a pessoa é incapaz, eu tenho que citar na pessoa do representante legal. Então não pode ser feito assim, tem que ser por oficial de justiça. E quando for ações de Estado, a princípio tem que ser por oficial de justiça também. Por quê, professor? Porque a lei diz, o que é uma ação de Estado? Não é uma ação contra o Estado, tá? Ações de Estado são aquelas ações que envolvem o Estado da pessoa. Então, por exemplo, uma ação que visa interditar alguém, uma ação que visa se divorciar de uma pessoa, esse tipo de ação, a citação, em princípio, não pode ser eletrônica. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar? Segundo ponto. Prof, você falou que a citação eletrônica, segundo essa regra do código, ela deve ser feita por e-mail de preferência. Sim, mas você também disse que é possível a citação eletrônica via sistema. É possível, tá? Isso desde que o código foi criado, desde que ele entrou em vigor lá em 2016. Lembrando que o nosso CPC é de 15, mas entrou em vigor em 18 de março de 16, tá? Nesses casos, tá, é possível, mediante cadastro, tá? Aí eu só posso citar eletronicamente via sistema quem tiver cadastrado no sistema para receber citação eletrônica, como eu disse no início da aula, tá? Agora, a grande novidade é a citação por e-mail. Como é que funciona? Como eu disse, a pessoa só é citada por e-mail se tiver com o seu e-mail cadastrado lá. Mas aí como é que vai funcionar? Olha que interessante. Imaginem que o citando está cadastrado, tá? O que vai acontecer? O cartório judicial vai enviar um e-mail ao citando no endereço eletrônico cadastrado, tá? E vai se exigir uma confirmação de leitura em até 3 dias úteis. Então, se ele recebeu o e-mail em até 3 dias úteis, abriu o e-mail, confirmou, citação realizada, tá? Tem uma citação simples assim, só que com esse cuidado de que só vai ser válida se de fato ele confirmar, ele abrir o e-mail e confirmar lá. Nesse e-mail vai vir as informações para como ele deve confirmar. Eu nunca recebi uma citação por e-mail, ainda nunca vi ninguém receber, então a gente não sabe como vai funcionar, mas é muito provável que o sistema envie um link, confirme aqui a citação. Puf, você clica e confirmou a citação. Se você fizer isso em até 3 dias úteis,
Beleza, citação perfeitinha, citação realizada. Agora, prof, e se eu não confirmo por qualquer razão? Olha o que a lei diz. Envio de e-mail citando, mas ausência de confirmação. O que vai acontecer? Citação pelos métodos tradicionais, correio, oficial de justiça, escrivão, chefe de secretaria ou edital, a depender da hipótese. Mas necessidade de apresentação de justa causa para não confirmação, sob pena de multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui, gente, eu acho essa regra absurda. Eu vou escrever isso aqui. Quem que tá falando que é absurdo? Eu, Guilherme Corrêa. Ninguém diz que é absurdo. Eu tô dizendo que é. Se alguém diz que é, tô com essa pessoa. Por quê? Vejam. A citação é eletrônica. Legal. Mandou para o meu e-mail. Se eu confirmo em até 3 dias úteis, citação realizada. Se eu não confirmo, eu tenho que apresentar uma justificativa, né? Não, se eu não confirmo, eu vou ser citado por outra forma. Aí vai vir uma carta, vai vir um oficial, vai depender da hipótese, tá? Aí eu tenho que apresentar uma justificativa. Olha, o seguinte, eu não justifiquei lá, eu não recebi o e-mail, ou melhor, eu não confirmei a leitura do e-mail por essa razão. Se o juiz entender que a minha justificativa não vale, ele me aplica uma multa de 5%. Agora, qual que é o problema de até 5%? Qual que é o problema disso? Qual que é o absurdo disso, prof? Ué, o que é uma justificativa para eu não confirmar um e-mail? Gente, quantos e-mails a gente recebe por dia? Eu recebo uma média de 40, 50 e-mails por dia. Tem e-mail que eu vejo com uma certa... vejo e já respondo, sim, mas tem e-mail que passa batido e muitas vezes eu não vejo. Faz parte? Acontece? Acontece. E se acontecer isso comigo? De eu receber lá uma enxurrada de e-mails, no meio de um desses tá lá um e-mail de citação que eu não li, que eu não passei batido. Eu vou ser punido por isso? Me parece um pouco desproporcional. Ou, deliberadamente eu não quis abrir e-mail. Olha, eu resolvi tirar 15 dias de férias com a minha família, tá? Viajar com os meus filhos e com a Bruna, e disse, olha, o seguinte, eu não vou abrir e-mail em 15 dias. Inclusive, os especialistas, né, os médicos da saúde recomendam, se você está de férias, desliga, aperta o botãozinho lá e esquece. Eu sou um que quando estou de férias, eu não olho o meu e-mail. Por quê? Porque se eu estou de férias, eu estou de férias, tá? Eu aviso com antecedência para aqueles que eu tenho um certo contato, que eu vou tirar alguns dias de férias e não vou olhar meu e-mail. Só que eu não tenho como avisar o judiciário, é o seguinte, ó, não me cite nesse período. Aí ele me manda a carta de citação. Eu não leio, eu não confirmo o recebimento. Aí sou citado por correio, venho no processo e digo, olha, só para justificar, eu não confirmei porque eu estava de férias. Isso vai ser uma justificativa aceita? Então me parece um pouco desproporcional a aplicação dessa multa, porque há um limiar aqui, ó, muito tênue entre o que é uma justificativa plausível para o judiciário e o que é uma justificativa plausível para a pessoa. Isso, com o tempo, a gente vai ver como vai funcionar e quando começar a sair decisões da jurisprudência nesse sentido, eu volto a gravar conteúdo para vocês aqui. Beleza? Matamos a citação eletrônica, que é a mais chatinha, que é a mais difícil. Daqui para frente, vai embora, você vai ver, é mais tranquilo, tá bom? Próxima aula, citação pelo correio, citação por oficial de justiça e quanto a gente conseguir ir para frente. Um grande abraço e até mais.